senhoras, alunos e servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, e também os representantes de cada candidato. Por favor, solicitamos a todos para desligar ou colocar os celulares no modo silencioso, para podermos dar início ao nosso trabalho. É com satisfação e grande expectativa que damos início ao debate dos candidatos ao cargo de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para o exercício do quadriênio 2013-2017. Neste debate, teremos a oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos que pretendem administrar nossa instituição de ensino. Neste momento, convidamos os candidatos para compor a nossa mesa. Queremos informar que a ordem de composição foi definida através de sorteio e será a mesma ordem contida na cédula eleitoral. O candidato número 1 é o candidato Losian Barbosa Barcelar Miranda, que é Losian, são dois S, desculpa. Losian Barbosa Barcelar Miranda, que ainda não se encontra presente. O candidato número 2 será o candidato professor Ayrton Vasconcelos Lima. Bom dia, professor Luciano. Bom, gente, professor Luciano Barbosa Barcelar Miranda, presente. Número 3, candidato número 3, professor Darley Fiacre de Arruda Santiago. Candidato número 4, o professor José Francisco dos Reis Sobrinho. Candidato número 5, o professor Paulo Henrique Gomes de Lima. E o candidato número 6, o professor Ayrton de Sá Brandinho. Queremos também informar que, para nos auxiliar, teremos a mesa que irá apreciar os pedidos de resposta. A mesa é formada pela comissão eleitoral. Nós estamos todos aqui pertinho. Evaldo Marques, Vilmar Ernesto, que está lá no controle do som. E Elone Moura. E Elone não vai estar aqui presente porque está nas matrículas, é impossível hoje. E o Gustavo vai estar substituindo, né, o professor Elone. Professor Erivelto, que está presente, também faz parte da comissão eleitoral. Professor Gesivaldo, está lá atrás. Eu, professora Janete. O aluno Bruno Moreira de Souza. A aluna Isabel e a aluna Marlúcia Souza. Estão aqui na frente, sentadinhos. Então, essa comissão irá ajudar a dirimir alguma dúvida que vier a ter em relação ao direito de resposta. Bom, gente, esse debate que agora iniciamos será normatizado pela errata do edital 01 de 2012, fazendo parte da seção 4 do artigo 26. Será realizado seguindo 3 blocos de perguntas. O primeiro bloco de perguntas será entre os candidatos. Cada candidato poderá escolher 2 candidatos para fazer perguntas da seguinte forma: 2 minutos para a pergunta com o tema livre, com 2 minutos para a resposta, mais 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica, sendo que a ordem dos candidatos que farão as perguntas será definida por meio de sorteio aqui na mesa. Vai ter a caixinha, tem o nome dos 6. Pode conferir o nome dos 6 candidatos. Professor Darley. Luciano. Professor Francisco Reis Sobrinho. Ayrton Vasconcelos.
Mundinho. Ayrton Sá Mundinho. O segundo bloco será realizado através das perguntas da plateia. Será sorteada uma pergunta por candidato, por segmento, totalizando 3 perguntas para cada candidato, que terá o tempo de 2 minutos para ser respondida. A ordem também será definida por sorteio aqui na mesa. O terceiro bloco será destinado às considerações finais que cada candidato fará, também por meio de sorteio. Cada candidato terá 3 minutos para fazer suas considerações. Caríssimos, durante o debate, o candidato que porventura sentir-se ofendido ou desrespeitado terá o direito de resposta, que será solicitado à mesa, né, de representativo da comissão eleitoral. Caso a mesa decida pelo sim, o candidato terá 1 minuto para dar para sua resposta. Também é importante informar que não será permitido, não é, nenhuma forma de manifestação de desrespeito para com os candidatos. Nesse sentido, a comissão eleitoral ficará atenta para tomar as devidas providências, inclusive optar pelo encerramento do debate, caso ele não ocorra dentro das normas de respeito e urbanidade. E, por fim, queremos enfatizar e dizer à plateia que não será permitido, durante o debate, manifestações de apreço ou de não apreço a qualquer um dos candidatos. As manifestações serão externadas no final dos trabalhos. A comissão eleitoral agradece já antecipadamente a presença de todos, né, e de todas, desejando um debate de alto nível, né, e desejando sucesso a todos. Iniciemos então, né, fazendo o sorteio que definirá o candidato que iniciará os trabalhos. Professor Ayrton Vasconcelos para uma pergunta a 2 candidatos. Bom, inicialmente, é com grande satisfação que estamos aqui participando deste encontro, deste debate. Foi uma luta... Olha o cronômetro lá, não está rodando. O tempo para... Então, como eu estava dizendo, é um momento, uma conquista, né, de nós, estudantes, técnicos, professores. Eu vou escolher para fazer a pergunta o professor Paulo Henrique. Professor, nessa gestão do qual o senhor fez parte aí durante 7 anos e meio, e muito ligado à questão do ensino, nós tivemos vários problemas. Por exemplo, as viagens técnicas, as visitas técnicas, né, dos alunos praticamente não ocorreram. Os laboratórios do Instituto, onde existem, a grande maioria estão sucateados, né, com falta de equipamentos, né. Refeitórios, em alguns campos não existem. Lá em Teresina, eu sou do campus Teresina Central, existe uma fila enorme, né, para o aluno conseguir a refeição, e eles estão inclusive perdendo aula, as últimas aulas, porque eles saem antes do final da aula para poder pegar a refeição. No entanto, professor, isso quantidade de problemas, houve devolução de recursos do Instituto Federal. Ontem falou-se em mais de 20 milhões. Só no Teresina Central, tá certo? Nós tivemos uma devolução de 5 milhões de reais. Professor, a que se deve essa situação assim, né? Essa devolução? O que aconteceu mesmo? Eu gostaria que isso fosse bem esclarecido, que você comentasse bem essa situação. Tá certo, professor? Você que é candidato também e passou aí 7... Então. Bom dia, colegas, professores, técnicos administrativos, prezados alunos, convidados, aos terceirizados que ajudam no trabalho desse campo, a comissão local e representantes da comissão central, caros colegas candidatos aqui.
É importante essa questão que o colega levantou, que eu diria, não só esses problemas que o colega levantou dizem respeito à gestão, mas outros. E é por isso que nós estamos aqui, porque só a apresentação dos problemas não vai resolver. Qual é a nossa proposta para resolvê-los? Nós temos várias. Uma delas é essa questão que foi levantada, a devolução de recursos, ela precisa ser melhor averiguada. Não estou aqui defendendo que não aconteça, mas é preciso saber a veracidade e a fonte dela. Por quê? Porque a nossa proposta, primeiro, é respeito à autonomia do campus. O campus com seu orçamento, o campus com o seu quadro funcional, gerenciar os seus recursos. E na nossa proposta, nós contemplamos a publicidade desses gastos. Periodicamente, deva-se publicar o que foi empenhado para que a comunidade acompanhe a execução. Isso evitará qualquer problemas ao final da execução orçamentária. Com relação aos demais problemas, eu quero dizer que esses problemas, eles demandam um conjunto de ações que envolvem não só Pró-Reitoria de Ensino, de Pesquisa, Extensão, Administração, a gestão local com a direção de ensino, o chefe de departamento, as coordenações, toda a estrutura administrativa tem que estar empenhada para que os problemas que foram levantados, e que não só eles, possam ser solucionados. E é para isso que nós estamos aqui, como candidato, porque conhecemos essa realidade, fizemos na nossa parte o que era possível fazer. E faremos... Tempo encerrado, professor Paulo Henrique. 1 minuto. Então, a gente conclui que não existe esta harmonia nessa gestão que está aí. Essas informações, né, a conversa, né, o entendimento entre os gestores que estão ocupando, ele acabou de afirmar isso. Mas, gente, nós somos a candidatura de oposição. A única candidatura de oposição. Os outros, de alguma forma, já participaram da gestão. Deles, até como o professor Paulo, 7 anos e meio. Tá certo? E os problemas aí são enormes. Eu fiz esse questionamento porque alguém da reitoria mandou este papel aqui para o nosso e-mail e mandou isso aqui também para a gente. Aqui está o dinheiro devolvido. Mais de 5 milhões de reais lá no Teresina Central. Olha, gente, isso é falta de transparência. Nós precisamos ter uma gestão democrática e transparente. Professor, tempo encerrado. Professor Paulo Henrique, 1 minuto para a réplica. Bom, ter feito parte da gestão, para mim, foi uma oportunidade, porque na vida você pode agir de duas formas, pensando e agindo. Tivemos a oportunidade de agir e agimos. Fizemos parte da gestão, mas deixamos resultados. Se hoje nós temos algumas ações implantadas, foi proposição nossa. Se nós tivemos algum momento de debate democrático nas políticas de ensino, nas políticas de pesquisa, porque nós participamos. Porque enquanto ficarmos só, sou contra, não se resolve os problemas. É preciso ter a coragem de assumir e procurar resolver. E fizemos isso. Por isso que nós estamos aqui, perante os colegas, professores, servidores e alunos de São Raimundo, porque tivemos a coragem de assumir e enfrentarmos esses problemas que foram colocados. O nosso campo de ação era limitado. Por isso que, como reitor, candidato e eleito, temos a prerrogativa de fazer. Tempo encerrado. Professor Ayrton Vasconcelos, sua segunda pergunta. Professor Brandinho. Professor, os trabalhadores sempre estão sendo, de certa forma, desprezados, muitas das vezes até massacrados pelo governo federal. E os trabalhadores, assim como os estudantes, eles têm as suas entidades representativas, sindicatos, né, grêmios, associações, enfim. E eu gostaria de saber qual será o seu posicionamento com relação a essas entidades. Porque, por exemplo, nós temos o SINDIF, que é o Sindicato dos Docentes, e esse sindicato já foi expulso. Nós tínhamos uma sala lá no Teresina Central e essa gestão expulsou. Então é interessante que a gente saiba qual vai ser esse relacionamento. E dizer que, voltando à questão anterior, houve uma devolução de mais de 20 milhões de reais, gente.
e existe um acúmulo enorme de problemas dentro do IFP. É preciso que a gente reflita bem na escolha do candidato a reitor. São problemas e mais problemas. Lá em Teresina, para quem não conhece, o refeitório fica no 5º andar. E aí, o aluno não está mais assistindo a última aula, pelo menos toda, porque ele tem que descer e a fila chega até o 2º andar. Eu já presenciei essa situação. Então, e aí, quando a gente vê o montante de recursos que foi devolvido, nós temos que saber por que isso acontece. Temos sim que saber. Nós estamos escolhendo o futuro do Instituto Federal do Piauí. Eles já participaram dessa gestão. O professor Brandinho também já participou da gestão e ele vai confirmar aqui também, com certeza, que participou. Mas eu gostaria que você fizesse esse comentário, né? Qual será a sua participação, o seu relacionamento com as entidades representativas de campo. Vou encerrar, professor. Bom dia, professores, administrativos, alunos. Bom, com respeito às entidades de classe, eu quero colocar que também faço parte do movimento. Nós criamos o primeiro sindicato do Senai no Brasil, eu fui o presidente na época. Fizemos a primeira greve do Senai no Brasil, no Piauí, tá? Eu estava à frente do sindicato, tá? Bom, com respeito às conversas com a classe sindical, e você sabe muito bem que eu estou lá presente nas assembleias, participo. Então é fundamental a comunicação com as classes representativas, com os alunos, o Grêmio, o DCE, porque eles é que vão trazer as necessidades. E como gestor, você tem que procurar as soluções. Com respeito aos 28 bilhões devolvidos, isso é um problema de gestão. A nossa proposta é muito clara, tá? Nós vamos implementar no primeiro trimestre de cada ano as reuniões com os diretores dos campos para fazer o planejamento dessa divisão orçamentária. É fundamental a participação de todos. Isso é gestão compartilhada, é gestão democrática. A autonomia do campus é garantida por lei e isso vai ser cumprido, está na lei. Então, a gestão democrática para o campo, a autonomia administrativa e financeira com os repasses, tá, para o campus. Com respeito à minha participação na pró-reitoria, faltou foi dinheiro para atender as ações de pesquisa. Infelizmente, o que eu recebi na época na pró-reitoria, 100 mil reais. Tá? E saí, deixei 1.200.000 e hoje ainda continua 1.200.000 lá dentro. Faltou visão de quem está lá na frente. Tá? Eu estou precisando de oportunidade para mostrar o trabalho. Minuto para a réplica. Então, ele disse que faltou dinheiro. Vocês perceberam? Faltou dinheiro. No entanto, ele mesmo confirmou. Retornaram. Ele falou 28, eu falei 20. Ele falou 28 milhões. Então tem problemas sérios nessa gestão, gente. Muito sérios. O que a gente propõe? É a democratização, é a participação, a gestão participativa. Tá certo, gente? É a clareza do que está acontecendo. Nós precisamos saber o que está acontecendo, como é que isso aqui funciona mesmo. Nós não temos informação praticamente nenhuma. Mandaram esse documento agora para mim por causa das eleições. E é engraçado, eu sou oposição, eles mandam ser para mim nessas épocas. Isso tem que ser transparente, tem que ser o tempo todo. Tempo encerrado, professor. Minuto para a prática. Na época da pró-reitoria de pesquisa, 1.200.000 para Minteres e Dinteres, fora as bolsas de pró-agrupar, fora as bolsas de pesquisa, que eu assumi na época da gestão anterior e desde a anterior a esta. Então vejamos, para a parte de pesquisa, o que nós buscamos em termos de infraestrutura, o que nós fomos atrás, só não foi conseguido porque disseram que o recurso era limitado. Né? Infelizmente, nós não pudemos botar a faca no pescoço do reitor.
Mas mesmo assim, com a implantação do mestrado, nós conseguimos R$2.200.000 do orçamento para a aquisição de equipamentos de última geração lá para o mestrado. Então, trabalhos temos resultado, temos projetos. Basta olhar o que foi feito lá no Instituto. O primeiro mestrado de engenharia do Piauí é nosso. Tempo encerrado, professor. Agora faremos o sorteio para o segundo candidato fazer suas perguntas. O senhor sabe onde? Vou fazer a pergunta aqui ao professor Darley. Professor Darley, visitando aqui o campus, eu fiz uma pequena pesquisa aqui para poder, porque são tantos problemas, né? Então vejamos, transporte para os alunos tiveram que fazer a vaquinha para pagar combustível e voltou 28 milhões, tá? O posicionamento da quadra, podia conversar com os professores de educação física para ver a orientação. A orientação hoje da quadra fica diariamente no sol, é uma pena, não só aqui, também nos outros. O auditório, cadê a saída de emergência? E nós vimos um incidente muito grave lá em Santa Maria, tá? Se acontece alguma fatalidade aqui, como é que vai ser? Cadê a saída de emergência? Então vejamos, o que nós observamos hoje, tá, é uma falta total de gestão dentro dos campos, e especificamente aqui no campus, tá, que está sofrendo, o campus de São Raimundo Nonato. A pergunta que eu vou lhe fazer, sabendo que o orçamento previsto para esse ano é um pouco mais de R$2.100.000, tá? Qual é a sua proposta em termos de infraestrutura para melhoramento e propiciar um ensino de qualidade para os alunos, tendo em vista a questão da capacitação, tendo em vista a questão de funcionários, a déficit de funcionários, tendo em vista a falta de CDs e FGs, tendo em vista as questões das remoções? Como é que o senhor pode fazer um panorama conhecendo essa atual realidade hoje? Bom dia a todos e a todas. Queria saudar nossos alunos, professores e técnicos aqui do campus São Raimundo Nonato, os colegas candidatos, a comissão pela organização desse debate, e dizer que esse tema, Brandila, é muito importante, até porque durante 8 anos nós administramos o campus de Floriano, e todos esses pontos que você trouxe à discussão, ela é importante. Por que é que teve problemas no projeto do ginásio, da biblioteca, do auditório? Porque quem estão nesses espaços não foram consultados. E eu vou dar só um exemplo. A nossa biblioteca que foi feita, eu até coloquei no folder a foto dessa biblioteca, o bibliotecário participou diretamente junto com o arquiteto e o engenheiro. Agora mesmo o refeitório que está sendo ampliado e reformado, a nutricionista teve toda uma participação nesse processo. Porque, gente, é muito fácil. Quem tem que dizer onde vai estar uma bancada, o tamanho, se é de inox, se é disso ou daquilo, é o profissional. Então, nossa gestão ela foi feita muito fazendo junto com os colegas, né? Porque não sou eu que vou dizer o que é melhor para aquele espaço físico, a não ser somente quem faz ele. E eu concordo com você. Da mesma forma que tivemos lá em Floriano, nós não tínhamos FG, né? Nós tínhamos 11 para uma instituição que funcionava 3 turnos, 9 cursos e 1.200 alunos. Se quer uma coordenação de extensão, de almoxarifado de patrimônio, contabilidade e finanças, e todas essas funções nós buscamos e brigamos muito para que elas fossem descentralizadas. Então, gente, essa briga pela descentralização das ações, quem comprou primeiro fui eu, porque Floriano tem 18 anos. Na verdade, eu sou o diretor que ocupei mais tempo, porque Floriano tem 18 e 8 anos eu estive na diretoria. Então, nós compramos essa briga para que as ações elas fossem descentralizadas. Tempo encerrado. 1 minuto. Vejamos. Essas ações elas têm que ser de gestão mesmo. Gestão da reitoria com seus pró-reitores e acompanhamento da gestão
de perto com o diretor do campus, com sua equipe e conversando com alunos. Os alunos é que vão dar o feedback para a gente. Eles é que vão dizer se o ensino está bom ou está ruim. Converse com o aluno. Ele é puro, ele diz: professor, não está legal, tem que melhorar, não tem professor, não tem laboratório. Então, temos que ouvir o aluno, tá? Que é o nosso fim, é o nosso foco. É fundamental. Então, esse problema de gestão está na nossa proposta, rever toda a estrutura organizacional do Instituto, que não foi visto na época da transformação de Cefet para Instituto. Por isso que está esse inchaço na reitoria de CDs e FGs. Um minuto para a réplica, professor. Então, na nossa gestão, teremos que ser justo, colocar todas as CDs e FG, colocar num saco, numa linguagem bem clara, e começar a distribuir as coisas de forma igualitária para todos os campos. Essa briga nós compramos há muito tempo e nós vamos dar todas as condições para que os campos funcionem, gente, porque são 11 campos. O Instituto Federal do Piauí hoje é composto por 11 campos e cada campo precisa funcionar com todas as suas atividades a contento. Então é dessa forma que nós vamos enfrentar, inclusive com recursos. Por exemplo, o orçamento de Floriano hoje ele é gerido no campus, com a equipe do campus. Nós compramos hoje, desde do pincel até equipamentos, como compramos agora o Ondo, né, carteiras e outros equipamentos do Instituto. Então, essa comissão que nós queremos criar e outros setores que nós vamos colocar para funcionar em cada campus, para que o Instituto ele faça de fato esse ensino que o aluno, é o mínimo que o aluno quer, gente. Tempo encerrado. Sua segunda pergunta, professor Sabrandi. Só um minuto de começar. Eu queria que usasse o meu nome de inscrição, que é professor Brandinho, tá bom? Professor Brandinho. E na hora lá da votação não vão encontrar Sabrandinho. Bom, eu quero fazer a pergunta para o colega Paulo Henrique. Paulo Henrique, nós vimos que nesses últimos 8 anos, tá, apesar dos índices do ENAD, do IGC, tem sido interessante para a nossa instituição, mas quando você faz o ranqueamento das instituições, o nosso instituto está numa posição não de destaque entre as outras instituições federais. Tá? Vimos graves problemas com falta de professores, laboratórios, falta de qualificação para os colegas, mestrados, doutorados, falta de técnicos para atendimento, tá? Falta do cumprimento do convênio com as prefeituras, tendo visto o PAC 2 que aconteceu. Tá? Então, eu quero saber, o senhor como candidato, qual é a sua ação com respeito à solução dessas questões de uma maneira bem geral. Professor Paulo Henrique, 2 minutos para a resposta. Bom, o que o colega candidato quer dizer é o seguinte: os cursos das instituições elas são avaliadas em ciclos. A cada 3 anos, determinadas áreas são submetidas. E quando o colega diz que o nosso instituto não está bem avaliado, é desconhecimento, porque está. Todas as vezes que sai a avaliação, comparando com o Piauí, nós somos, pela natureza, segundo colocado bem próximo da universidade. Se nós pegarmos as 17 instituições que têm cursos avaliados pelo ENAD, que é só curso superior, nós somos o segundo próximo à universidade. Mas por que nós não somos o primeiro? Porque a avaliação do ENAD envolve uma série de indicadores, e um deles é a qualificação. Olha, os institutos, por lei, não podem exigir o ingresso do professor com titulação de mestres e doutores. Daí, nós temos que ter uma política de qualificação. Mas, não é verdade que o colega disse. Por quê? Porque em 2009, nós tivemos radiologia conceito 5, 85 cursos avaliados no Brasil, fomos o 5º. Em 2007, tivemos o curso superior de tecnologia em alimentos, 62 cursos, nós fomos o primeiro do Brasil. 2010, tivemos gestão ambiental e radiologia, 252 cursos, nós fomos o terceiro.
Análise e desenvolvimento de sistema. Tivemos quase 400 cursos avaliados no Brasil. Nós fomos o quarto. Então, nós temos os indicadores que mostram que o ensino da nossa instituição é bom. Precisa ser melhorado? Vai, porque é a nossa atividade fim. Agora, a gente achar que somos inferiores às outras, não admitimos isso. Somos bons porque temos professores, técnicos e alunos competentes, engajados e envolvidos. Seremos a melhor instituição desse Brasil por conta desses fatores. Tem que encerrar. Professor, em termos de Piauí, nossa posição está quase no topo. Estamos bem, como o senhor colocou, mas em termos das instituições federais, nós não estamos. Infelizmente, o nosso ranqueamento está abaixo. E o que eu estou colocando, o que eu coloquei foi isso. Precisa ser melhorado? Precisa. Nós tivemos o quarto melhor curso de gestão, se não me falha a memória. Mas por que foi? Porque os professores deram sangue. Em termos de condições, nós não tivemos nenhuma condição. Os professores fazem realmente, desculpa a expressão, das tripas coração, porque veste a camisa para ter o melhor. Mas nós não temos as condições mínimas para fazer o que podemos fazer de melhor. Nós não temos a qualificação suficiente. Isso está claro, isso já é notório. Precisamos melhorar e muito, isso é verdade. Mas temos como fazer isso e vamos fazer. Tempo encerrado. Professor Paulo Henrique. Bom, uma ação concreta nossa, resultado da nossa participação foi: nós, na época da gestão 2005, propusemos à gestão do Instituto, à época Cefet, um programa chamado ProAgrupar, Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, que previa, entre outras coisas, a qualificação docente, onde começamos os primeiros mestrados e doutorados institucional, biotecnologia, depois sequência em engenharia de materiais. Ou seja, quando começamos a gestão, nós tínhamos de 192 professores, nós tínhamos 6 doutores e 32 mestres. Então, qual foi a nossa proposição? Criarmos um programa que oportunizasse a participação dos servidores, ou professores, ou técnicos, na qualificação, visando o resultado da excelência da nossa instituição que nós queremos. Ensino, pesquisa e extensão. Foi isso que nós fizemos. E assim vamos continuar fazendo. Agora, seguiremos o sorteio, o terceiro candidato a fazer as perguntas. Fazer uma pergunta para o professor Reis. Reis, a gente tem acompanhado, né, a expansão dos institutos federais, né, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil. Na verdade, essa última expansão que teve, né, está existindo alguns problemas, principalmente na escolha dessas cidades, por muitas motivações políticas. Inclusive, hoje, nós temos uma motivação política para dividir o Instituto Federal do Piauí. Criação de um novo instituto, Instituto Federal do Cerrado Piauiense. E a gente tem toda uma trajetória, né, porque o campus de Floriano foi implantado há 18 anos atrás e sabemos das dificuldades de estruturar um campus desse. Desde pessoal, infraestrutura, para que ele funcione e oferte e atenda da melhor forma o nosso aluno e o nosso servidor. Então, eu queria que você comentasse a respeito dessa expansão, de que forma você vai enfrentar, porque existe uma expansão no estado do Piauí, já são 11 campos em funcionamento, 3 que foram inaugurados, e mais 3 com previsão e já em construção. Então, o Instituto Federal do Piauí, em breve, no futuro próximo, vai estar com 17 campos funcionando. E de que forma você vai enfrentar e estruturar esses campos e sobre esse posicionamento desse novo instituto? Como é que você, como candidato a reitor, vai enfrentar esse desafio? Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Quero agradecer a presença de vocês, estudantes, dos colegas administrativos, dos colegas professores
os colegas que vêm em caravana acompanhando os candidatos, a mesa, né, os candidatos, colegas concorrentes, né, e a comissão. Essa questão, meu caro colega, é oportuna e requer um cuidado muito grande. A expansão, é fato, nós vamos apoiar, dentro de uma condição que o que já está construído não deixe de ser mantido e atualizado. Isso porque, gente, quando esses campos, ou esses campi, conforme a informação do professor Vitor, né? O plural é campi. Quando eles foram instituídos, tinha uma verba de 2.100.000 reais para a estruturação de cada campus desses antes de começar. Eu fui chefe de departamento administrativo desse campus e do campus corrente, e fizemos a previsão dos gastos na aplicação desses recursos, inclusive auditórios, móveis, laboratórios. Isso foi previsto, foi repassado para a administração e, pelo visto, não foi aplicado, ou foi aplicado em parte. Isso, no início, era para começar já com tudo, com a aplicação dessa verba. E a gente acaba de saber que está em torno de mais de 2 milhões de reais a verba anual para esse campus. E por que esse campus ainda está nas condições deficitárias? 2 milhões de reais. Tempo encerrado. Professor José Francisco, professor Valério, sua réplica. Gente, nada melhor do que aprender fazendo. E eu digo para vocês, o campus de Floriano, com 10 anos, quando eu ingressei na diretoria, tinham 28 professores efetivos e 22 substitutos. É uma realidade muito cruel para o nosso aluno. Você tem quase a mesma quantidade de efetivos de substitutos. Você tem um campus com 1.200 alunos funcionando com 15 técnicos, isso é um campus com 10 anos. O campus aqui tem 3 anos, eu imagino quanto. Claro, tem indicadores que hoje eles já se igualam a Floriano com 10 anos, mas não está bom. Então, só para ter uma resposta da primeira fala minha, gente, eu sou contra a divisão do Instituto Federal do Piauí, até porque isso quem tem que decidir é a comunidade através de audiências públicas. E eu não vejo nenhum momento, principalmente oportuno, para discutir esse tema. Nós temos aqui... Tempo encerrado. Sua segunda pergunta, professor. Tá, então... Tem. Desculpa. Já começou? Gente, essa questão tem que ser discutida, principalmente porque parte de um deputado, viu? E juntamente com o atual reitor, que lança um candidato que depois vai lançar como reitor do Instituto do Cerrado. Essa é a previsão, esse é o que todos comentam. E vocês procurem saber quem é esse candidato. E a proposta é essa, um político lança a proposta para depois manter o atual reitor como reitor do Instituto do Cerrado. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa prática, viu? Se escondendo atrás do, digamos assim, dos planos. Ok? Temos que ter muito cuidado quando for. E com relação à dotação orçamentária, isto sim, as expansões vêm e vem a verba para a implantação. Eu fiz a previsão orçamentária dos campos, e os outros colegas também fizeram. Tempo encerrado, professor José Francisco. Agora sim, sua segunda pergunta. Fazer a segunda pergunta, mas eu quero dizer, gente, que isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é uma caminhada, e eu sou candidato a reitor do Instituto Federal do Piauí, com apoio de muitos colegas e de muitos alunos, servidores e técnicos, e no dia 5 vocês vão ver esse apoio que nós temos. E eu não estou aqui para brincar, para fazer gestão, porque o modelo de gestão que nós fizemos e aprendemos foi lá no campus de Floriano. Então não estou aqui para discutir se tem o apoio de A, de B e de C. Nós temos uma candidatura independente, temos apoio sim. Eu nunca vi dizer que alguém foi eleito sem apoio.
Agora, uma coisa é a nossa gestão autônoma, independente e com a cara do Instituto Federal do Piauí, com a cara daqueles que querem o melhor para a instituição. E é dessa forma que nós vamos enfrentar os problemas, da mesma forma que enfrentamos os de Floriano. Então, vamos trazer essa discussão para o debate. Vamos falar agora do setor de saúde, de biblioteca, né, do refeitório, de todos os problemas que tem no campus, que como nós tivemos lá e ainda temos, e temos que enfrentar, e é uma expansão que temos que estruturar esses 11 campos, e não é colocando palavra na boca de outros candidatos que ele não disse. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar, e minha pergunta vai para o professor Brandinho: de que forma ele pode fazer com que esse campo melhore em termos de pessoal, de infraestrutura física, para que a gente chegue a dar de fato uma educação de qualidade. Então, gente, numa campanha, a gente tem que ter cuidado quando a gente afirma com o que diz, porque eu não estou aqui fazendo brincadeira, eu não estou brincando de fazer gestão. Vocês me julguem como a comunidade de Floriano me julgou há 2 anos atrás, onde eu tive 75% de aprovação. E é com essa cara, com esse respeito, com esse vigor, com essa vontade que vamos administrar o Instituto Federal do Piauí. Sua resposta, professor Sabindi. Professor Brandinho. Tá bom. Com respeito ao campus de São Raimundo Nonato, especificamente, o senhor perguntou infraestrutura, capacitação, tá? Vamos falar especificamente de infraestrutura. Tá? Em termos de laboratórios, é fundamental que seja inserido recursos. Então, hoje, o campus de São Raimundo Nonato, ele tem na sua previsão orçamentária 2 milhões e 100 mil reais, isso eu já falei. Tá? Existe já um estudo da nossa equipe, por isso que nós estamos apresentando a equipe e os outros candidatos não apresentam, em termos de orçamento, uma previsão orçamentária de 15% de suplementação a esses 2 milhões e 100 mil reais só para a infraestrutura. Tá? Então, no caso da nossa gestão, como será compartilhada com o diretor, nós vamos conversar com o diretor e com a comunidade, para que os 15% para a infraestrutura, qual a necessidade. É assim que nós vamos fazer, está previsto isso no nosso estudo. Em termos de capacitação, a reitoria hoje tem 1 milhão e 200 mil reais e não utiliza 50%. Está precisando investir aqui, nós estamos precisando de professores com mestrado, com doutorado. Por que não trazer esse recurso para cá, descentralizar, para que o professor possa fazer as bolsas que estão previstas no nosso estudo de mestrados e doutorados, bolsa institucional, fora os convênios que podemos fazer com o CNPq, com a CAPES, FINEP, para essas bolsas. Tá? Temos trabalho, temos o mestrado que já tem dado resultado do Ciências Sem Fronteira, que é uma ação do governo, mas sem um mestrado nós não teríamos. Já temos que pensar na saída dos professores para fora. Tá? Tempo encerrado. Professor Darley, 1 minuto para a réplica. Só quero trazer alguns números, porque essas ações que desenvolvemos e que aprendemos, essa experiência, vai ser trazida para o campus de São Raimundo Nonato. Nós tínhamos o mesmo problema que eu encontrei hoje numa turma com 6 alunos. E eu lembro que no passado nós tivemos uma turma com 9 alunos. E essa turma que passou do primeiro para o segundo ano com 9 alunos, nos deu maturidade, juntarmos com a equipe pedagógica, com os pais, e fazermos um trabalho e mostrar que hoje todas as turmas concluintes, elas não estão mais com esse percentual, porque teve uma parceria da equipe pedagógica com os professores intervindo, e nossa média hoje de alunos concluintes, ela está em torno de 30 alunos, patronizamos nossas turmas com 35 alunos, e é dessa forma que vamos enfrentar o ensino, priorizando o setor de saúde, biblioteca, principalmente com acervo e a Casa da Leitura para o campus de São Raimundo Nonato e todos os campos. Tempo encerrado, professor. Professor Sabindi, 1 minuto para a sua réplica. Bom, nossa proposta contempla todas essas ações. E olha, ela está assinada em punho. Se está assinada é um documento. Tá? É um documento. Você pode cobrar isso aqui, essa proposta, diferentemente dos outros candidatos. Tá? Nós estamos mostrando uma equipe
Esse cargo de reitor, pessoal, é fundamental. Tem que conhecer a estrutura. Ou conhece, ou vai ficar brincando de reitor. Você tem que ter fundamentação. Nós temos estudo. Nós estamos dizendo como vamos fazer. Os outros candidatos não dizem como vão fazer. Eles dizem que tem proposta. Nós temos estudo. E nós entregamos esse estudo para vocês e está disponível no www.professorbrandim.com, a versão mais completa. Essa versão é a versão resumida. Tá? Acessem. Passaremos agora para o sorteio para decidir quem será o próximo candidato a fazer as perguntas. Luciana Barbosa. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui em São Raimundo Nonato, berço do homem americano, onde essa confusão toda começou. Eu cheguei atrasado aqui 2 segundos. É porque eu estava tomando um banho ali no Santanão. E Santanão, por que Santanão, né? É esquisito isso. Não me citem para agrupar que isso é programa de governo. Aí, depois você pode ter tempo aí. Não me diga que eu sou igual aos outros. Não me diga que eu fiz parte de... O único cargo de comando que eu ocupei foi a comissão de ética. Eu comandava quem? Eu mesmo. E ganhava nenhum real e fui ovacionado por quem viu aquilo lá. E eu digo ao Brandinho, também pode pedir direito de resposta, eu estou até 1 ano. Brandinho, você apresenta os seus, eu apresento uma eleição geral, vai eleger todo mundo. A pergunta vai para o colega aqui, Ayrton Vasconcelos. Eu queria que ele dissertasse aí sobre a importância do processo democrático para a melhoria da instituição. O que é que a instituição pode crescer, pode melhorar, na sua visão, com eleições gerais para todos os cargos? Professor Ayrton. Muito bem. Gente, não estou dizendo aqui que porque eles participaram da gestão, né, não deveriam ser candidatos. Podem ser, não tem nenhum problema se participar da gestão. O problema é criar problemas. Porque estão um monte de problemas aí, vocês já viram como é que está isso. Então, que eles participaram, tudo bem. Agora, se tivessem feito as coisas como deveriam ter sido feitas, eu estaria aqui elogiando a todos. Então, professor, você não é mal você participar de gestão nenhuma. Eu mesmo fui convidado para participar e digo, por um processo que está aí, eu não vou, por um processo via indireta, e aqui eu passo a responder ao seu questionamento, por uma via indireta, por uma via de indicação, isso é princípio meu. Eu não participo dessa forma, eu prefiro enfrentar este povo que está aqui, os estudantes, os professores, os técnicos, e fazer a exposição do meu modelo de trabalho. E isto, quando a gente prega a democratização, também é uma questão de princípio. Nós queremos eleger realmente todos, né, os ocupantes dos cargos. Por quê? Porque eles vêm aqui, professor, né, mostrar o que vão fazer. Se eu simplesmente sou eleito reitor e lhe indico, tá, talvez eu esteja sabendo o que você vai fazer. Mas não é interessante que eu, reitor, saiba. É interessante que a comunidade participe, né, dando sugestões. E vejam, eles agora todos dizem que vão fazer um modelo de participação.
Mas eu estou, não é de hoje que eu sou candidato. Participei da primeira eleição como candidato. Trazendo. Um minuto para a réplica, professor. Olha, eu tenho 21 anos dentro desta instituição. Quero dizer uma coisa: coordenador não é cargo de comando dentro da instituição. E todo mundo que já foi coordenador e os que já ocuparam o cargo de comando sabem o quanto é difícil, o quanto é chato ficar fazendo o que não quer. Ah, mas tem que ser assim. Eu queria tanto fazer diferente. Às vezes a pessoa tem certeza de que o jeito correto é por aqui. Mas aí, como foi indicado, vai por aqui chateado. Gente, se o camarada é eleito pelo voto direto, ele tem liberdade de agir. Tempo encerrado. Professor Henrique Vasconcelos, minuto para ele. Então é isso, tem a liberdade de agir, porque ele mostrou o projeto e não foi o reitor que aprovou, foi a comunidade. Isto chama-se gestão participativa, e é o que a gente defende desde as primeiras eleições. Quando nós chegamos aqui, eu também tenho 21 anos de instituto, o diretor, o gestor, era uma indicação, uma imposição do governo federal. As elites poderosas do estado do Piauí selecionavam 3 nomes e já iam uma seta para cima de um deles, vai ser esse. Até o ministro da Educação, e o ministro devolvia. Então nós fizemos movimento, começando inclusive pelos alunos, foram os primeiros a fazer esse movimento. Depois nós encantamos com um grupo de professores. O professor Luciano também fazia parte desse grupo. E hoje, se isso aqui está acontecendo, é graças a essas lutas que foram desenvolvidas. Senhores e senhores, o professor Brandim solicitou 1 minuto para pedido de resposta e a mesa assim acatou. Agora ele terá 1 minuto para o seu direito de resposta. Colegas aqui presentes e alunos, eu estou apresentando a equipe, diferentemente dos outros candidatos. Vocês não vão votar, não é no professor Brandim, vocês vão votar numa equipe, conhecendo cada um dos colegas que vão assumir cada uma das partes, que também não fui eu que escolhi, quem escolheu foi o grupão. Fizemos uma análise do perfil de cada um, está aí na nossa proposta, tá? Os nomes dos que tiveram coragem de colocar, porque ainda hoje tem gente fazendo pressão nos colegas que estão aqui, eles botam meu nome que eu assino embaixo, porque eu sei como é que foi feito. Agora pergunta como é que os outros vão fazer a escolha dos candidatos. Pergunte. Tá? Nós estamos mostrando o nome de cada um, estamos com cada um dos colegas aqui presentes para responder a pergunta de qualquer um dos segmentos. Obrigado. Professor Luciano, sua segunda pergunta, por favor. Olha, a lei diz que o sujeito tem direito de resposta se for ofendido. Eu não ofendi ninguém. Eu apenas dei, porque eu dou tudo. Eu dou o tempo todo, mas a comissão tem que esquecer e julgar conforme está aí na regra. Eu não ofendi ninguém. Daqui a pouco eu vou dar aqui para isso aqui. Eu tenho direito mais uma pergunta, né? Bem, a minha pergunta vai para o professor Darley. Professor Darley, qual é a sua proposta democrática, tendo em vista o fato de que este aqui diz que faz eleição para tudo, aquele ali também, o lado da ponta é misturado, o outro lado diz que vai ser mais ou menos como a universidade. Eu quero saber qual é a sua proposta democrática. Bom, eu já disse ontem em Paulistana e digo aqui para o campus, hoje em São Raimundo Donato. A gestão, coordenação vai ser dos técnicos e professores do campus de São Raimundo Donato, desde a diretoria geral até coordenação, a menor coordenação que o campus tenha. Então, o quadro hoje
de professores e técnicos do campus de São Raimundo Nonato, gente, tem potencial para administrar esse campus junto com a reitoria. Então, essa ideia, né, da mesma forma que Floriano, de 2004 para cá, administrou o campo com o nosso pessoal, e está dando certo, vem dando certo, porque nós vivemos o campus, né, fazíamos o campus, os servidores e alunos têm amor pelo campus, a mesma coisa daqui. Eu acho que quem vive esse campus sabe mais dos problemas do que quem é de fora, até mais do que o reitor, porque vivem o campus todos os dias, moram na cidade, conhecem a realidade, principalmente dos nossos alunos. Então é dessa forma, através de consulta ou de eleição, como é que seja, qualquer que seja a forma, mas ela vai ser dada prioridade e vai ser assim. Todos os cargos do campus de São Raimundo Nonato vai ser ocupada pelos colegas aqui do campus, até para que a gente faça de fato uma gestão, essa gestão participativa, e criando outros setores que não têm coordenação, outros setores que já funcionam, inclusive em Teresina, que tem coordenação já há quase quantos anos, e os campos sequer têm esse setor. E é dessa forma que nós vamos trazer as novas coordenações, criar infraestrutura de pessoal para que juntos nós administramos o campus e a reitoria vai dar todo o apoio para que o campus de São Raimundo Nonato caminhe também com suas próprias pernas. E é esse apoio que a reitoria vai dar para que juntos faremos fazer o Instituto Federal. Professor Luciano, um minuto para a sua réplica. Nobilíssimo professor da lei, Vossa Senhoria está em dificuldades para responder esta pergunta. E eu não o culpo. É uma pergunta realmente complicada, que já tem mais de 2.500 anos. E até hoje não foi respondida totalmente, né? A dificuldade do professor da lei é pelo fato de que ele é o candidato da reitoria e parece que lá já existe um pensamento prévio em relação aos cargos. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se por acaso o professor da lei for comigo. Tempo encerrado, professor. Sobre a lei, um minuto para a sua réplica. Luciano, eu quero dizer uma coisa para todo mundo. Se a gente for candidato de A ou de B, a gente não ganha a eleição. Gente, a gente tem que ser candidato de muitos. Inclusive você, eu quero seu voto, o voto dos colegas. Então, como é que nós vamos ganhar a eleição para administrar esse instituto? Então, eu não vou discutir isso, gente, porque com a equipe nós vamos fazer, não precisa ser mais claro do que isso. Eu estou dizendo que o campus São Raimundo Nonato tem um corpo técnico, docente capaz de administrar esse campus, assim como fizemos lá em Floriano, e precisamos melhorar muito ainda. Mas é esse aprendizado, essa lição, essa experiência que nós tivemos lá, que vamos trazer para o campus de São Raimundo Nonato. É quando eu olho para um aluno de matemática que está aqui, quando eu lembro do curso de matemática quando foi implantado lá, que tinha 3 livros, somente 3, por coincidência é meu número, na prateleira, e faltava 2 anos para um reconhecimento, e nós compramos o livro. Tempo encerrado, professor.